Além da proximidade com o cidadão, o maior benefício dos juizados especiais nos últimos 20 anos foi o acesso dos consumidores à justiça. No ano passado foram feitos 7 milhões e 200 mil processos em todo o país, dos quais 6 milhões e 700 mil trataram de causas de até 40 salários mínimos. Além dessas vitórias, quais são os desafios dos juizados especiais? Qual a importância deles e índice de solução dos conflitos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o coordenador do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte, juiz Marcelo Rodrigues Fioravante. Ele é magistrado há 12 anos e já passou por 4 comarcas, Mesquita, Guanhães, Ipatinga e Belo Horizonte, onde está há 3 anos e meio. Doutor Marcelo, obrigado pela participação aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, que hoje estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras me ajudarão a entrevistá-lo. E o quadro Pensamento Universitário, em que o senhor fará indicação de leitura para os nossos telespectadores. Mas, doutor Marcelo, a experiência de Minas aqui no Juizado Especial, né? Desde 1995, quando foram formalizados, os juizados especiais cresceram bastante nos últimos 20 anos. Qual que é essa contribuição? Em primeiro lugar, agradeço o convite, Orion, para estar aqui dialogando com o programa e com seus telespectadores. O Juizado Especial surgiu com a Lei 9.099 de 1995, sem dúvida nenhuma, representou um dos maiores avanços no sistema judiciário brasileiro. Foi realmente uma iniciativa que permitiu a ampliação do acesso do cidadão ao Poder Judiciário, trazendo os seus conflitos, as suas demandas para um sistema de solução realmente que busca uma solução rápida e eficaz mais desapegada das formalidades e de uma relativa burocracia que se faz presente na justiça tradicional. Está correta essa informação que eu dei há pouco de que os consumidores foram os maiores beneficiários dessa inovação na justiça? Num primeiro momento, sim, sem dúvida nenhuma. Creio que, além deles, também uma série de crimes de menor potencial ofensivo passaram também a ter uma tutela estatal mais significativa. Alguns níveis de criminalidade que eram muito resolvidos através da própria abordagem policial e que muitas vezes nem eram levados ao Poder Judiciário também passaram a ser levados nesse primeiro momento. E mais recentemente, um grande avanço que nós tivemos também foi nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que também no aspecto da relação cidadão com o Estado, no aspecto previdenciário, por exemplo, no âmbito federal e no âmbito estadual, também nas questões previdenciárias, servidores públicos, medicamentos, também ampliou significativamente as opções de acesso do cidadão ao sistema judiciário. Então, área civil, criminal, fazenda pública, são essas três principais competências. E no primeiro momento, sem dúvida, o consumidor foi o grande beneficiário. Entendi. O senhor acha que essa experiência dos juizados especiais, pela rapidez, celeridade, não formalismo, né, o senhor acha que isso aí pode ser um embrião de outras mudanças que poderão influenciar a própria justiça comum? Sem dúvida nenhuma na verdade, já tem sido o embrião de muitas mudanças. O novo CPC, que nós temos expectativa de entrar em vigor no próximo ano, ele já se inspira em alguns princípios do juizado especial. Um dos maiores deles foi a inserção dentro do procedimento ordinário da prática da conciliação. Que é a principal ferramenta do juizado especial, né? Sem dúvida. Só para o senhor ter uma ideia, hoje na comarca de Belo Horizonte, nós realizamos cerca de 10 mil audiências de conciliação por mês, só em Belo Horizonte. E através desse primeiro momento, dessa primeira etapa processual, a gente tenta alcançar índices de acordo que chegam em torno de 50% a 60% desse volume de processo. Quais são assim, as condições para que um processo, um caso, um conflito vá parar no juizado especial? Há primeiro o critério legal, que fixa a nossa competência. Basicamente, no âmbito do direito civil, nas ações cíveis, relações de consumo, são todas as ações até 40 salários mínimos. Já no juizado de fazenda pública, até 60 salários mínimos. E no juizado criminal, são aqueles crimes de menor potencial ofensivo com penas previstas de até 2 anos de reclusão, 2 anos de prisão. Quer dizer, nessa questão também da informalidade, não é preciso de advogado. Até 20 salários mínimos, o cidadão pode acessar o sistema judiciário dos juizados sem advogado.
até 20 salários mínimos. Acima disso, a lei ainda prestigia a assistência do advogado, que é muito importante também para que o processo seja conduzido dentro da melhor técnica e buscando a melhor solução. E como é que funciona? Como é que o cidadão faz para procurar o trabalho do juizado especial, as atenções, tendo a conciliação como principal ferramenta e, nesse caso aí, quer dizer, não tendo acordo, a coisa pode complicar? Basicamente o acesso ao sistema dos juizados especiais é realizado de forma um pouco parecida com uma justiça tradicional. O cidadão assistido por um advogado, ele vai ter seu pedido ajuizado, distribuído para uma das unidades de juizado especial de sua comarca. Já o cidadão que busca uma tutela para aquelas ações até 20 salários mínimos, todas as comarcas elas possuem centrais de atermação. A central de atermação é um serviço do tribunal que recebe o cidadão e reduz a termo aquele pedido, aquela pretensão, para que ela seja levada ao juiz, já que não há um advogado para fazer isso por ela. Então, é uma forma de acesso direta do cidadão ao Poder Judiciário. E esse acesso à justiça do juizado especial é gratuito. E não tendo acordo, a pessoa pode recorrer? Gostaria que essa pergunta o senhor respondesse no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo e fazendo um balanço dos últimos 20 anos da experiência do Juizado Especial. O nosso convidado é o coordenador do Juizado Especial da comarca de Belo Horizonte, o juiz Marcelo Rodrigues Fioravante. Doutor Marcelo, deixei para o senhor uma questão então no bloco anterior sobre a gratuidade do sistema do Juizado Especial e até o momento em que passa a ser cobrado ou não quando há um recurso, por exemplo. Exatamente. O acesso ao sistema de juizados especiais, em primeira instância, quer dizer, no primeiro momento, ele é gratuito. O cidadão não vai desembolsar nenhum numerário para que aquele seu pedido seja apreciado por um juiz. Mas, havendo uma sentença judicial, a fase recursal, sim, ela já pressupõe o pagamento de algumas despesas para que o recurso dele seja apreciado em segunda instância, a não ser que ele esteja sob palio da justiça gratuita. Ou seja, todas as fases do processo é gratuito. Sim. Se ele recorrer porque não fez acordo, aí sim, se ele tiver em condições de ter gratuidade, ele continua sendo gratuito. Exatamente. Se ele fizer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma pessoa de baixa renda, ele ainda assim não recolherá as verbas recursais. Caso contrário, sim. A gente percebe que hoje quase com essa judicialização permanente e constante, com qualquer assunto as pessoas querem procurar o juizado especial. Existe limite para isso, né? Além daquela questão dos salários mínimos que o senhor falou. Sim, na verdade, o juizado especial ele não há uma previsão de valor mínimo para o ajuizamento das ações. Então, em princípio, qualquer dívida, seja do valor mais ínfimo até o nosso teto de jurisdição, é submetida às unidades de juizado especial. Não há um piso para isso. Mas uma questão que nos preocupa muito, Orion, é o fato de que o juizado não pode ser substitutivo do serviço de atendimento que as empresas têm que proporcionar para os seus cidadãos. Seria aquele atendimento ao cidadão? Exatamente, quer dizer, aos seus clientes, aos seus consumidores. É uma preocupação que nos traz quando o cidadão procura primeiro o sistema judicial porque a empresa não lhe proporcionou mecanismos, sistemas de acesso para resolver o seu problema. Ou seja, tem um problema de consumo, no caso telefonia, bancos, ele deve procurar primeiro aquele fornecedor do serviço. Sem dúvida nenhuma. Ele deve procurar os meios de contato com os fornecedores. Além disso, todos os outros sistemas de atendimento aos consumidores, os PROCONs, as agências reguladoras, são vários mecanismos que o cidadão tem de provocar a empresa para que a situação dela seja resolvida antes que ela acione o Poder Judiciário. O acesso ao Poder Judiciário nos traduz, num primeiro momento, uma impressão de que nós estamos ganhando credibilidade. De credibilidade, exatamente. E os juizados especiais, numa pesquisa realizada pela AMB há alguns anos, mostrou que dentre os sistemas
Dentre os órgãos que compõem o sistema judiciário, o juizado especial é aquele que inspira mais credibilidade para o cidadão. Isso é muito positivo para nós. Mas isso não pode significar a substituição do atendimento das empresas. Porque, obviamente, a nossa estrutura e a estrutura do Poder Judiciário como um todo, ela é limitada e ela não vai conseguir absorver todo esse universo de demandas dos consumidores. Eu vou ampliar o nosso debate convidando, então, os estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Quais os principais problemas encontrados pelos juizados especiais? Bom, Giovana, como nós iniciamos a nossa conversa, há alguns desafios que nós precisamos enfrentar hoje nos sistemas de juizados especiais. Um deles é essa questão do amplo acesso do consumidor ao sistema dos juizados, que não pode ser substituído pelo atendimento das empresas, que não pode substituir o atendimento das empresas. Outros desafios são aqueles inerentes à própria estrutura do nosso sistema. Alguns estados, como Minas Gerais, no interior especialmente, nós ainda precisamos de avançar no processo eletrônico e outros mecanismos, outras ferramentas de trabalho que permitam o juizado funcionar com a agilidade que ele precisa. O interessado pode ter prejuízo se não levar um advogado? Bom, o sistema ele é feito para que isso não aconteça, Cristiana. Então, a nossa preocupação, e há mecanismos legais para isso, é que sempre que o cidadão se vê numa posição de desfavorecimento em relação a outra parte, porque ela tem advogado, ela pode solicitar ao juiz e o juiz vai nomear um advogado para acompanhar o seu processo. Um advogado ou um defensor público. Mas não necessariamente. Grande parte das ações que são ajuizadas sem advogado tem a solução adequada sem nenhum prejuízo para o cidadão. Como uniformizar o entendimento dos magistrados para que eles não acabem igualando os procedimentos dos juizados especiais ao formalismo da justiça comum? A pergunta do Paulo é uma pergunta que nos preocupa, ela é muito boa. É natural que, principalmente muitos juízes que tenham trilhado um caminho longo na justiça comum e venham para os juizados especiais, eles ainda se inspirem naquele sistema tradicional, um pouco mais formalista. Mas, para isso, as corregedorias dos tribunais trabalham no sentido de orientar os juízes, de tecer recomendações para que os juízes não desvirtuem do sistema objetivo e mais enxuto dos juizados especiais, para que isso não aconteça e isso não signifique um atraso no julgamento dos processos. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras. Doutor Marcelo, sobre essa questão da última pergunta do Paulo aí, há também o interesse de outros grupos, de outros segmentos, defendendo aí uma ampliação de competência do juizado especial. Até recentemente a Câmara dos Deputados rejeitou um projeto nesse sentido. O senhor acha que isso distorce, desvirtua a origem, a natureza do juizado especial? A ampliação de competência, Orion, ela é positiva nesse aspecto que nós dissemos de uma forma de reconhecimento da credibilidade dos sistemas de juizados especiais. E de estender para o judiciário. Mas, por outro lado, nos preocupa. Porque uma ampliação de competência que não seja acompanhada de uma estruturação adequada, sem dúvida nenhuma, fará com que esse sistema tenda a trabalhar de forma mais lenta. A morosidade. E a repetir os erros da justiça comum. O Juizado Especial da Fazenda Pública, ele surgiu em 2009, ele é bem mais recente, né, que o sistema dos juizados especiais, que vem de 1995, 1996. E exatamente é um sistema que ainda demanda uma estruturação melhor em vários estados e inclusive em Minas Gerais, para que ele possa atender o cidadão da forma eficiente como vem acontecendo nas outras competências. O senhor falou sobre o uso eficiente há pouco também da questão do juizado em relação às empresas. Na forma tradicional, no sistema tradicional, muitas empresas preferem fazer aquele uso, digamos assim, predatório da justiça, no sentido de prorrogar cada vez mais uma decisão, para não chegar nunca a um desfecho, até quem sabe a coisa prescrever. No caso do juizado especial também, eles apostam assim, olha, não vamos montar um serviço de atendimento ao cidadão, não, deixar isso, o juizado resolve isso lá. Ele se vira e vai ficar sobrecarregado, não vai conseguir dar resposta, não vai ficar por isso mesmo. Existe isso? Eu não posso concluir que as empresas ajam dessa forma,
mas nos preocupa muito o que nós percebemos que é, de certa forma, o desmantelamento da estrutura de atendimento dos consumidores. Antigamente, nós enxergávamos nas ruas, nas cidades, os postos de atendimento, principalmente das concessionárias de serviço público, um local onde o cidadão poderia se apresentar para ele ser atendido num guichê de atendimento da empresa. Até um marketing positivo para a empresa, né? Depois avançamos para um segundo momento em que quase todas as empresas migraram para o sistema de telemarketing. Não só as concessionárias, como as demais empresas privadas. E hoje em dia a gente percebe, e isso chega muito aos juizados especiais também, um nível de reclamação muito grande quanto à ineficiência do sistema de atendimento de telemarketing. Ou seja, se o cidadão não encontra um local onde ele possa resolver sua demanda diretamente com a empresa, ele acaba recorrendo ao poder público para ver aquela demanda solucionada. E sobrecarrega o judiciário dessa mesma forma, provocando mais atraso, mais dificuldade e aumentando a carga processual. Exatamente, é uma solução que menos onerosa financeiramente para as empresas e que transfere esse ônus para o sistema público, onerando o Poder Judiciário. Doutor Marcelo, e se, como a ferramenta principal do juizado especial é a conciliação, se uma das partes não comparece, isso também dificulta o trabalho do juizado e o entendimento, o acordo. Como é que faz nesse caso? Gostaria que o senhor respondesse isso também no próximo bloco, que a gente vai fazer um novo intervalo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amares. Hoje estamos discutindo os 20 anos do Juizado Especial. O nosso entrevistado é o juiz Marcelo Rodrigues Fioravante, que é coordenador do Juizado Especial da comarca de Belo Horizonte. Doutor Marcelo, então deixei uma questão para o senhor a respeito do bloco anterior, envolvendo a conciliação, que é a principal ferramenta do Juizado Especial. Se uma das partes não comparece à audiência marcada, como é que fica? O sistema de juizados especiais, ele prestigia muito alguns princípios, dentre eles o princípio da oralidade. O princípio da oralidade é um princípio que impõe às partes a presença física e pessoal do litigante, da parte, e não só do seu advogado, em todas as etapas do processo, em todas as audiências. Então, a ausência de uma das partes na audiência de conciliação ou nas audiências subsequentes traz algumas consequências, obviamente. Uma delas, para o autor, é o que se chama de contumácia, quer dizer, o processo é extinto pela ausência da parte autora. Ela perde, sim. O processo é extinto, não o impede de ajuizar uma nova ação, mas para o ajuizamento dessa nova ação, ela vai ter que pagar as custas daquele processo extinto. Seria uma multa, uma coisa assim? Na verdade, é a apuração das despesas do processo até aquela fase. Quer dizer, já que o cidadão que litigava até aquele momento de forma gratuita não compareceu à audiência para a qual ele estava intimado, ele arca com as despesas do processo. E para a parte ré, a ausência dela implica na revelia, que é uma consequência processual para a ausência da parte ao processo, o que traz uma presunção de veracidade de tudo que foi alegado pela parte autora. E isso pode trazer consequências. Não se defendeu, significa então que ele está... indefeso, basicamente. Assumindo o que não significa necessariamente que o pedido do autor vai ser julgado procedente, mas já se cria uma presunção de que tudo aquilo que foi trazido é verdadeiro e deve ser acolhido. O senhor tem informações sobre o índice de produtividade dos magistrados em Minas no juizado especial? Aqui em Minas, em média, o índice de resolução de processos por mês está em torno de 300 ações. 300 processos são julgados por mês, em média, pelos juízes do sistema. Que é um bom número. É um número hoje que consegue fazer frente à demanda, que chega até nós. No entanto, o juizado da Fazenda Pública hoje tem sido um grande desafio. A partir do mês de junho de 2015, a competência da Lei 12.153, que instituiu o juizado da Fazenda Pública, ela está sendo aplicada de forma ampla no estado de Minas Gerais. Então, isso tem feito com que algumas demandas que antes tramitavam nas varas de Fazenda Pública tenham vindo agora para os juizados especiais. Então, a nossa demanda tem aumentado muito e isso implica algumas medidas para aumento de produtividade para fazer frente a esse volume de processos. Se alguma pessoa entrou inadvertidamente ou não, mas está na justiça comum com o processo, ela pode revertê-lo para juizado especial ou tem que agora continuar e concluir o processo lá?
Somente as ações cíveis, nas ações cíveis, o cidadão ele tem a opção de ajuizar esse pedido no juizado especial ou na justiça comum. Mas uma vez iniciada essa ação, ela naturalmente teria a sua sequência até o final, a não ser que ele desistisse da ação na justiça comum para a propositura de uma nova ação depois no juizado especial, antes do julgamento, quer dizer, antes de que ela chegasse à fase de julgamento, em tese isso poderia acontecer, mas não é muito comum. Eu tenho um dado aqui que no Brasil existem hoje 1.534 juizados especiais estaduais e 213 federais. Em termos de custo, é mais oneroso ou não para o judiciário? A relação despesa por processo no juizado especial, sem dúvida nenhuma, é bem inferior em relação à justiça comum. Eu não tenho os números precisos, porque isso depende da realidade de cada tribunal, mas sim, principalmente por esse sistema mais objetivo, mais informal e que prestigia a conciliação, o custo para a resolução dos processos no juizado ele é menor que na justiça comum. E tudo assim acontece porque não submete naturalmente ao rito do Código de Processo Civil. Sim, o rito do CPC é aplicado no juizado especial de forma subsidiária. O que prevalece é o rito estabelecido na Lei 9.099. Que está mudando para o ano que vem também, absorvendo algumas experiências do juizado especial. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Então, Marcelo, eu vou fazer uma rápida interrupção do nosso debate aqui, para o senhor fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Bom, eu gostaria de sugerir uma obra que eu li recentemente, que se chama Nuts, de Jack Freiberg. É uma obra que retrata a história da empresa aérea americana Southwest Airlines, que foi a primeira empresa low cost do mundo e que inspirou tantas outras a partir de então. O motivo da indicação dessa obra é que nós hoje lidamos com um momento de dificuldade na gestão pública, né? Todos nós sabemos que o país enfrenta algumas dificuldades e, obviamente, são refletidas no âmbito do Poder Judiciário. Então, todos os operadores do direito e gestores da máquina judiciária têm que se esforçar um pouco mais para criar outras alternativas de gestão, criar algumas meios mais objetivos e mais criativos de gestão que possam viabilizar o funcionamento da máquina judiciária diante desse volume enorme de demanda que nós enfrentamos. Então esse livro eu acho que é uma boa dica, é uma leitura agradável, uma leitura amena que pode ajudar muitas pessoas que lidam com essa dificuldade hoje em dia. Sempre inovando, né? Sim. Muito bem, boa indicação. Doutor Marcelo, voltando à questão dos juizados especiais, existe um tempo médio de duração dos processos no juizado especial? Isso pode variar de juizado para juizado e de comarca para comarca. E de ação por ação, sim, conflito por conflito? Sim. O CNJ estabelece uma meta de que o processo tenha uma duração de aproximadamente 100 dias em primeira instância e mais 100 dias em segunda instância, o julgamento dos recursos. Quer dizer, a intenção é de que em até 200 dias um processo esteja solucionado. Hoje na capital, no Juizado Especial de Belo Horizonte, os processos têm uma duração média de 180 dias. Com algumas pequenas variações, mas esse é o nosso objetivo, é que a gente consiga alcançar esses índices almejados pelo CNJ. Minas Gerais utiliza a figura do juiz leigo nesses processos dos juizados especiais? Como é que funciona isso? Até recentemente não. O juiz leigo é uma figura que já foi criada juntamente com a Lei 9.099, mas em Minas Gerais ainda não havia sido implementada. Alguns outros grandes tribunais do país já o fizeram, mas muitos ainda não. No entanto, o juizado especial em Minas Gerais, preocupado com essa questão do grande volume de processos que tem chegado até nós e dessas restrições enfrentadas pela máquina pública, aderiram ao sistema dos juízes leigos e recentemente foi realizado já um processo seletivo onde nós tivemos cerca de 5.000 candidatos para uma previsão inicial de pelo menos 54 vagas que seriam disponibilizadas pelo Estado. A atuação deles lembra um pouco que era o juiz de paz no interior, né? Mais ou menos. O juiz de paz ele tem uma atuação que ela é muito pré-processual, né? Ela é muito de conciliação, a solução de conflitos de uma forma que ainda não tivesse chegado à porta do Poder Judiciário. O juiz leigo ele tem uma atuação já bem inserida no sistema dos juizados especiais.
ele atua produzindo projetos de sentença que serão homologados pelo juiz, e ele pode até presidir audiências de instrução e julgamento. Muito bem, eu conversei aqui com o Dr. Marcelo Rodrigues Fioravante, que é coordenador do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre os últimos 20 anos da experiência do Juizado Especial no Judiciário brasileiro e mineiro. Doutor Marcelo, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi meu. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@marges.com.br. Obrigado e até a próxima.